Tomara aqui a melhor posição do telefone. Espero que ele não caia. Bem, como eu tinha falado com alguns de vocês que estavam presentes ontem eu fiz uma livezinha sem avisar para ninguém, onde a gente adiantou alguns assuntos que a gente vai falar hoje, né? Só que eu preferi marcar hoje avisando para todo mundo, para que todos pudessem acompanhar, né? Daqui a pouco começa a entrar o pessoal e a gente vai falar hoje, né, sobre a parte de gerenciamento de obras, né? Mas claro que para isso, primeiramente eu preciso contar para vocês um pouco da minha experiência, para que vocês entendam, né, o que a gente quer passar para vocês, tá? Bem, enquanto o pessoal vai entrando aí, daqui a pouco é provável que chegue mais gente. Eu primeiro vou contar para vocês a minha experiência que vem desde a faculdade com obras, né? E aí teve até hoje uma pessoa que me perguntou, né, nas redes sociais, falando sobre a questão da dificuldade de estágio e etc. E aí eu até dei umas dicas, né? E que posso repetir parte delas aqui. Inicialmente queria dizer para vocês que quando eu estudei, a situação do país economicamente estava igual, ou aliás, igual não, estava até pior do que está hoje, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ver um momento de crescimento da economia, um momento de boom da construção civil, na minha época isso não tinha acontecido, fazia muito tempo que não acontecia. Tanto que quando eu fui optar por fazer o vestibular de engenharia, meu pai foi um dos que, né, mais fez todos os esforços para que eu não fizesse, porque ele não via perspectiva no país para engenheiros, tá? Então, ou seja, a situação estava pior do que está hoje, né? Então, isso já é uma primeira dica para que vocês não se assustem, tá? Com o momento atual. Isso é passageiro, né? A nossa crise hoje ela é muito mais econômica, muito mais política do que econômica. Nós já estamos vendo aí números favoráveis, mostrando que deve haver uma recuperação em 2018. Então, por isso, não se preocupem muito em relação a essa questão de crise, tá? Bem, a minha experiência começou no quarto período, tá, de engenharia. Quando eu estava no quarto período, eu comecei a buscar o primeiro estágio, tá? E aí, né, até para poder dar a mesma dica que eu dei para a pessoa hoje que me perguntou, a primeira dica que eu dou para vocês é: não esperem o anúncio, né, de vagas nas redes sociais ou na faculdade, tá? Não esperem. Corram atrás, batam na porta das obras das empresas, né, e se mostrem interessados. Às vezes, em uma determinada obra, até está precisando de um estagiário, porém as pessoas não sabem onde procurar, ou tem medo de divulgar isso e aparecer um monte de gente, né, uma série de currículos. Então, a pessoa demonstrando que ela está interessada, ela já está com o meio caminho andado para conseguir, tá? Também, a outra dica que eu dou é: participe do maior número possível de eventos de engenharia para você formar a sua rede de relacionamentos profissionais, tá? A maior chance de você conseguir uma oportunidade é através de uma indicação de alguém que lhe conheça e confie em você, tá? Então comigo aconteceu isso, né? No quarto período eu comecei todo mundo que eu encontrava pedir uma oportunidade, insistir, fui em algumas obras, algumas empresas, até que consegui a minha primeira colocação, que foi numa obra. E a sugestão que eu dou para os engenheiros civis, dependente da área da engenharia que vocês queiram seguir, é importante que você faça um estágio em obra. Passe um determinado momento da sua vida em obra. Por quê? É como se fosse um médico. Tem que ter um momento de fazer a residência, né? De realmente botar a mão na massa.
Até porque, para você ser um bom projetista, um bom orçamentista, um bom planejador, você precisa conhecer de obra. Você só será bom em projeto, bom em orçamento, se você tiver uma visão de quem está executando, tá? E assim, eu tive uma dificuldade muito grande no início, que foi exatamente com a questão de eu cheguei na obra, né, não sabia nada e percebi que realmente a faculdade para a gente, ela, lógico, ela é muito importante, mas ela deixa muito a desejar, né, na questão mais prática. E aí, o que aconteceu? Eu tive um engenheiro nessa obra que também não parecia, demonstrava não estar muito aí para estagiário, né? Ou seja, pouquíssimo me passava conhecimentos, ou até mesmo atribuições. E a gente teve que, né, ir procurar e buscar as informações por conta própria. Então a primeira coisa que eu fiz foi colar com o mestre de obra, né, e dizer, não, vou ficar do lado desse cara que vai me aprender o que ele tem a ensinar, né? E lógico, os mestres de obra geralmente são muito acessíveis, tá? Quando você sabe tratá-los. E aprendi muita coisa, né, que nunca tinha visto antes, né? Então eu digo que a minha primeira pós-graduação foi estar em obra, né? E valeu até mesmo mais que muitas das pós-graduações que eu fiz. Porém, também aprendi muita coisa errada, tá? Então em obra a gente também aprende muita coisa errada. Então a gente tem que ter essa capacidade de análise para que a gente entenda o que é realmente técnica, o que é crendice. Existe em obra muita crendice, coisa que é passado, né, através de gerações e que as pessoas acham daquela forma correta e muitas vezes não é. Ou muitas vezes se perde um tempo fazendo determinado procedimento que é completamente inócuo, não serve para nada. Mas as pessoas acreditam que serve para alguma coisa. Então aí que é importante a técnica que a gente estuda e aprende em sala de aula, para que a gente consiga fazer essa filtragem do que realmente é importante numa obra, tá? Agora, existe muito a questão do engenheiro, né, quando se fala assim, o engenheiro tocador de obra, tá? Tocar uma obra, qualquer pessoa consegue. Por isso que existe muito mestre de obra que consegue tocar obras. Então, diz assim, tem gente que fala assim, tem mestre de obra que trabalha melhor do que engenheiro. Depende. Tocar obra, muita gente consegue mesmo. Agora, isso é muito diferente de ser um gestor de obras, um gerente de obra. E aí é que está o grande pulo do gato para que nós possamos ser um engenheiro de obra bem sucedido. É trabalhar e atuar como um gestor, um gerente. Então você vai perceber que o engenheiro de obra, ele trabalha exatamente ali numa linha muito tênue entre o engenheiro e o administrador, entre o engenheiro civil e o engenheiro de produção, tá? Então é uma linha muito tênue e vocês vão perceber isso na prática. Então o que acontece? Quando você trabalha numa obra, como aconteceu comigo, né, em que, por exemplo, prazo e custo são muito controlados, você vai aprender isso na prática, na força, porque você vai ser exigido para isso. E são conteúdos que muitas vezes as faculdades não dão para a gente. Então a minha ideia, né, de fazer esse curso que a gente vai fazer amanhã é exatamente trazer para vocês um resumo, uma forma de mostrar para vocês realmente como ser um gestor de obras, que é diferente de ser um tocador de obras. Então, por exemplo, no curso de amanhã, eu não vou falar sobre como fazer uma concretagem, eu não vou falar sobre como fazer uma alvenaria, mas eu vou ensinar para vocês como controlar uma obra, como controlar prazos, como controlar custos, tudo com exemplos práticos, tá? Nós vamos ter cerca de 14, se não me engano, 14, 16 exemplos práticos de cálculo, tá? Que vocês vão aprender a controlar custos e prazos de obra. Além de, vou fornecer para quem vai fazer o curso, mais de 100 planilhas que eu desenvolvi nas construtoras que eu trabalhei, que me ajudaram a gerir a obra, ok? Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre essas planilhas. Bem, de modo que o seguinte, continuando aqui a minha história, eu fiquei 6 meses em obra, né? E aí percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para mostrar que eu estava ali fazendo alguma coisa, visto que, como eu falei, no meu primeiro estágio, o engenheiro não me procurava, não me passava nenhum tipo de atividade. Então, Laison, ainda tem vaga, depois fala no privado, tá? Para esse curso. Nós estamos com 80% da lotação
ainda tem 20% das vagas, aproximadamente 4 vagas nós temos, tá? Então depois você fala aí no privado. Para o pessoal que é de fora de São Luís, a gente vai fazer ele também à distância, tá? Então se alguém quiser de fora de São Luís assistir o curso amanhã através do Instagram ao vivo, nós vamos criar um Instagram específico para essas pessoas que vão poder assistir o curso com a gente, tá? Isso foi uma ideia que surgiu porque teve pessoas que me pediram muito que queriam assistir esse curso e a gente vai desenvolver pela primeira vez isso, tá? Vamos testar, ver se vai dar certo. Bem, mas continuando. Então o que acontece? Eu tinha que mostrar para o engenheiro da obra e para a pessoa que me contratou, o diretor da empresa, que eu estava lá e estava fazendo alguma coisa. E foi aí que eu comecei a desenvolver um sistema que eu criei, um relatório, tá? Esse relatório também eu vou mostrar amanhã no curso, como é que eu fiz ele. E esse relatório, o que eu fazia? Isso enquanto estagiário ainda. Eu falava tudo que eu fiz durante a semana, tudo que eu vi durante a semana, coisas que eu poderia sugerir de melhoria, coisas que eu percebi que estavam atrapalhando o processo, ou até mesmo coisas erradas. Que eu percebi que. E sempre citando, claro, a boa técnica, as normas, para embasar o meu pensamento, né? Então eu mostrava pontos onde a gente podia otimizar para ganhar mais naquela obra, enfatizava pontos onde a gente estava perdendo dinheiro, perdendo produtividade. E assim, a princípio eu comecei a fazer esse relatório semanal, mas não recebia nenhum feedback dos meus superiores sobre ele. Então imaginei até em alguns momentos que ninguém estava lendo aquilo. Mas continuei fazendo porque era uma forma de eu me sentir de certa forma útil, já que, como eu disse, eu tive essa dificuldade inicialmente no meu primeiro estágio com o meu primeiro engenheiro, que foi a pessoa que estava como o gerente daquela obra, né? Para minha surpresa, após 6 meses que eu estava lá estagiando nesse prédio, a gente recebeu um convite, né, para trabalhar no escritório da empresa. E aí eu comecei a perceber exatamente que aquele meu relatório estava sendo lido, né? Então chegou a pessoa para mim e disse: olha, Murilo, tem uma vaga para ti lá no escritório da empresa. Não agora para ser estagiário, mas já para ser contratado, um assistente em engenharia, com salário, que é diferente de bolsa de estágio, ou seja, carteira assinada e tudo. Eu no quarto período, devia estar o quê? Com mais ou menos 18 anos. Não, 17... 18 anos, que eu entrei na faculdade com 17. Então o que acontece? Naquele momento eu percebi que aquele meu relatório estava servindo para alguma coisa. E esse relatório, como eu disse, eu vou passar para vocês amanhã, tá? Valeu, Takashi. Grande abraço. A Takashi, meu aluno aí, tá com a gente aí. Bem, e o que acontece? Eu com 6 meses só de estágio recebi esse convite. Tentador, claro, né? Já era para ser efetivado praticamente na empresa. Mas o que acontece? Naquele momento eu recusei aquele convite. Eu disse: olha, ainda não estou pronto. Eu não me sentia pronto para ir para um escritório trabalhar com orçamento e planejamento sem ter uma experiência maior em obra. E o que eu falei? Olha, eu quero ficar mais 6 meses em obra. Se daqui a 6 meses essa vaga ainda estiver disponível, eu vou lá trabalhar com você no escritório. Mas eu quero ficar mais 6 meses na obra. E fiquei mais 6 meses na obra, tá? O que acontece? Depois de 6 meses mais de obra, ou seja, eu estava com 1 ano de obra, meu contrato, que era de 1 ano de estágio, encerrou, e eu fui lá e disse: e aí, aquela vaga ainda está disponível? Não, Murilo, já foi preenchida. E aí o que acontece? Tive que sair dessa empresa. Como também eu falei com a pessoa que falou comigo hoje no Instagram, a gente vai perceber que quando a gente faz o primeiro estágio, as portas se abrem muito mais facilmente para a gente, para os próximos estágios, porque a gente já tem experiência, e isso conta muito, mesmo para um estagiário. E eu passei por várias outras empresas estagiando, né? Na grande maioria do tempo em obra. Tanto é que quando eu cheguei lá pelo 6º, 7º período, eu já consegui um primeiro trabalho sendo contratado não mais como engenheiro, como estagiário, mas como assistente técnico em engenharia em um determinado órgão, tá? De modo que nos últimos 6 meses, né, quem não estagiou até o 9º período, 8º, 9º período, já começa a ter dificuldade de arrumar estágio. Por quê? Porque está perto de se formar. E as empresas não querem pegar uma pessoa que vai ficar menos de 1 ano lá com eles, tá? E aí o que acontece? Eu fiquei sem nenhum estágio na reta final do meu curso, né, já no 9º período, por aí, e comecei a procurar aí sim, como estava muito próximo de formar, procurar, na verdade, já emprego, né? E aí,
exatamente o que a pessoa hoje falou comigo no Instagram. Ela disse, olha, eu já mandei meu currículo para vários lugares e não consigo o retorno. Eu disse, olha, eu também fiz isso quando eu tinha a tua idade. Eu peguei, na minha época, claro que era bem mais difícil enviar um currículo, porque as empresas não tinham site, poucas tinham e-mail e site. Então eu tive que procurar uma peça que hoje é peça de decoração de museu, que é chamada lista telefônica Páginas Amarelas. E saí mandando meu currículo aleatoriamente para todas as empresas do Maranhão. Obviamente que o resultado não foi satisfatório, não consegui me empregar em lugar nenhum com essa técnica, tá? Claro, mandar currículos aleatoriamente muito dificilmente vai gerar algum tipo de resultado. Mas o que acontece? A última empresa que eu lembrei de mandar o meu currículo foi exatamente aquela primeira empresa que eu tinha estagiado lá atrás. E confesso até que eu fiquei meio receoso de mandar o currículo para lá, porque eu não sabia exatamente qual era a impressão que eu tinha deixado, né? E aí enviei o meu currículo. Essa empresa era uma empresa grande aqui no Maranhão, aliás né, porque ainda existe. E com 30 minutos de que eu apertei o botão de enviar, eu recebi recebi a ligação com a minha primeira oportunidade de trabalho. Faltando 15 dias para me formar, eu fui chamado por essa construtora e disse, olha Murilo, tem uma oportunidade para ti, pode ser trainee, né, uma espécie de trainee, um engenheiro auxiliar de uma obra a 300 km da capital, que para quem não conhece fica lá nos Lençóis Maranhenses, cidade Barreirinha, cidade linda. Fazer um flat lá, um hotel, que inclusive, quem já viu a arte do nosso curso de amanhã, né, onde tem um anúncio com o nome do curso e tudo, ao fundo eu coloquei fotos dessa obra durante a execução da obra e também depois após concluída. Então fica lá a curiosidade para quem depois quiser dar uma olhada nessa obra, uma obra gigantesca. E aí recebi esse convite. Claro que eu topei na hora, apesar do baixo salário, tá? O salário que meu primeiro salário de carteira assinada como engenheiro civil estava muito longe do piso, né? Era R$ 400 só. E eu peguei e disse, não, vamos lá, vou topar esse negócio aí. Que equivaleria mais ou menos hoje 2 salários mínimos, né? R$ 400 na época era mais ou menos 2 salários mínimos. Então tu imagina que é em torno hoje de uns R$ 1.600, R$ 1.800 para morar distante de casa, né? Nessa obra. Eu digo, olha, mas eu vou, porque pelo menos lá eu vou aprender e já vou ter uma experiência já agora como engenheiro. Mesmo que ainda um engenheiro auxiliar, um trainee. E beleza, topei esse desafio e fui para lá, né? Eu fiquei mais ou menos de outubro, que foi quando eu fui contratado, até dezembro, em obras aqui em São Luís, trabalhando com sistema de gestão da qualidade. E quando seria no primeiro dia útil do outro ano, era para me assumir lá como engenheiro auxiliar na obra lá em Barreirinhas, né? E quando eu fui para lá, para Barreirinhas, para assumir lá como auxiliar de engenharia, ou trainee, se vocês preferirem esse termo, para minha surpresa, eu fui recebido por toda a equipe da obra, mestre de obra, almoxarife, etc., como, oi, doutor Murilo, seu novo engenheiro da obra, tal, que bom que ele conheceu. Eu digo, não, eu vim aqui para ser auxiliar do engenheiro fulano de tal. Não, Murilo, o engenheiro fulano de tal saiu da empresa agora nas férias. E a gente está sabendo que você vai ser o novo engenheiro da obra. Eu digo, rapaz, não acredito. Uma obra desse tamanho, na época, então, até então, era a maior obra, talvez, de construção civil predial, né, do estado. Uma obra gigante, né, um flat. E fiquei meio sem acreditar. Mas com poucos minutos depois recebi uma ligação, né, do diretor da empresa, me informando que se eu topava, se eu tinha coragem de assumir aquela obra. Eu disse, olha, coragem eu tenho, eu posso não saber, mas coragem eu tenho. E aí peguei a obra, né, fui coordenado obviamente por um engenheiro mais experiente, que ia lá uma vez por semana, mas aí sim, já comecei como engenheiro realmente executor da obra, né, já claro, sofrendo também um acréscimo salarial, para pegar aquilo. E aí é que realmente começou a ver todos os desafios que é quando você é o engenheiro efetivo de uma obra daquele tamanho, tá? Você começa a ver que todo mundo fica esperando as suas decisões, né? E você tem que ter a obra sob controle, tá? E essa obra, assim, para mim foi um aprendizado enorme, porque quando eu cheguei na porta daquela obra, tinha um outdoor na porta, isso era o ano de 2004, início de 2004, primeiro dia útil do ano de 2004. Tinha um outdoor na porta da obra informando o seguinte: entrega, festa de inauguração do hotel, 29 de outubro de 2005, ou seja, 2 anos depois,
às 19 horas. E como a gente é muito acostumado a ver no Brasil obras que nunca terminam no prazo, eu perguntei, mas vem cá, esse prazo aí é real mesmo? Tem como adicionar? Não, Murilo, o prazo é no dia 29 de outubro de 2005, às 19 horas, esse hotel vai inaugurar, sendo você um engenheiro ou não, né? Então, vamos lá. Tive que aprender na prática como controlar uma obra completamente para que ela seja entregue na data combinada, dentro dos custos estimados. E isso não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa que a gente aprenda na faculdade. Então eu desenvolvi várias planilhas de acompanhamento, várias técnicas que eu vou ensinar amanhã no nosso curso de formação em gerente de obras, tá? Então vamos fazer, como eu já disse aqui, 14 exercícios práticos dentro dessa nossa manhã e tarde de amanhã, bem como vou passar para vocês cerca de 114 planilhas que também foram desenvolvidas por a gente na época para poder fazer o acompanhamento dessa obra, tá? Então, só para reforçar o nosso curso amanhã, só temos mais 4 vagas. Se alguém daqui de São Luís quiser fazer presencialmente, é só procurar a gente depois no direct ou no WhatsApp. Se alguém de fora de São Luís quiser acompanhar esse curso, nós vamos criar um Instagram exclusivo para que as pessoas consigam assistir de onde estiver no Brasil, né? Esse Instagram vai passar ao vivo, onde a pessoa vai poder interagir, né? Nós vamos ter um monitor que vai estar lá operando esse Instagram, e a pessoa que estiver de longe, que quiser fazer perguntas, vai poder fazer a pergunta lá ao vivo e vai receber a resposta. Bem como vai ficar mais 24 horas nesse mesmo Instagram, somente para as pessoas que se inscreverem, né? Também procurem a gente no direct ou no WhatsApp. E depois, se por acaso alguém quiser participar, quiser assistir, mas não vai poder acompanhar ao vivo, nós vamos deixar salvo isso aqui nos nossos arquivos e podemos enviar depois para vocês através de algum sistema de compartilhamento de nuvem, por exemplo, tá? O engenheiro Presley perguntando se a previsão do curso acontecer novamente. Bem, Presley, nosso parceiro aí do Pará, esse curso teve um sucesso muito grande, como eu já esperava, tá? Que é um assunto realmente muito importante, muito interessante, que eu vou realmente passar para vocês todos os macetes que eu aprendi e desenvolvi na prática mesmo como gestor de obras. Fiquei 5 anos como gestor de obras, tá? E vou contar para vocês amanhã vários fatos que demonstram que eu tive ótimos resultados, tanto em termos de reconhecimento, realização profissional e até financeiro, com o meu método de gestão que eu desenvolvi durante esses 5 anos de experiência, somente com obras grandes, obras prediais de múltiplos pavimentos, tá? Obras complexas. Então, assim, com certeza vai haver novamente. Eu não posso te precisar ainda a data, tá? Aqui em São Luís, pode ser, eu estou tentando encaixar, ver se eu consigo encaixar ainda em dezembro outra turma, mas eu não posso te garantir. E ano que vem eu quero ver se eu consigo levar esse curso também para outras cidades do Brasil, tá? Nós estamos aí já procurando parceiros para levar esse curso para outras cidades, tá? Em relação ao custo do curso, o engenheiro Enival está perguntando. Depois manda no privado que a gente conversa sobre isso, beleza? Sobre a questão de custo, como se inscreve, isso aí é um detalhe mais operacional, beleza? Bem, e aí eu toquei essa obra, finalizei essa obra exatamente na data prevista. A data foi inaugurada com festa e tudo, e obviamente que houveram diversos desafios não previstos originalmente, que nós tivemos que administrar para que a obra fosse entregue na data. E aí nós vamos aprender no curso de amanhã como faz planejamento, como faz o replanejamento quando alguma coisa dá errado. Vamos aprender como mensurar se o nosso cronograma está andando corretamente, o que fazer caso ele não esteja. Vamos aprender a dimensionar equipes para poder saber quantas pessoas eu preciso ter na minha obra. Vamos aprender a definir metas. Vamos aprender a gerir equipes de obra, né? Como tratar com o operário, como tratar com o mestre de obra. Então são vários macetes que eu desenvolvi durante esses meus 5 anos de experiência em canteiro de obra, que eu vou passar para vocês realmente de forma bem didática, bem tranquila, tá? A galera que quiser ir fazendo pergunta aí, pode ir fazendo
em relação a conteúdo ou o que eu estou falando aqui, que a gente vai respondendo aqui. Podem participar sem problema, tá? Só a questão realmente de custo, inscrição, que a gente deixa para falar no privado, para não atrapalhar aqui a parte de conteúdo. Mas como eu disse, ainda tem vagas para quem quiser participar, tanto presencialmente em São Luís, como também à distância, pelo nosso Instagram exclusivo, tá? Então, o que a gente vai falar nesse nosso curso? Vamos primeiro falar aqui, estou com um slide aqui no meu lado aqui, só para poder mostrar para vocês, falar um pouco sobre o que a gente vai ver. Primeiro eu vou falar para vocês sobre quais são as atribuições e competências que deve ter um engenheiro gestor de obra, um gerente de obra, tá? Vamos falar ainda sobre como se aperfeiçoar nessa área, o que a gente tem que fazer para se desenvolver, quais são os cursos, pós-graduação que a gente pode procurar se desenvolver e por aí vai. Vamos lá, Felipe Paulino pergunta: tu achas que sem os estágios tu teria conseguido realizar tudo o que realizou na época? Não, o estágio é tão fundamental quanto a faculdade, tá? É um complemento que você tem que ter, então eu recomendo sempre, o quanto antes você conseguir estagiar, melhor. Ah, mas eu não consigo estágio, já procurei, foi muito. Meu amigo, passou na rua, tem uma obra da prefeitura acontecendo, estão cavando um buraco, estão asfaltando uma rua, desce lá, né, se tu tiver com tempo, conversa com o mestre de obra, eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em lhe explicar o que está acontecendo. Está tendo uma obra na sua vizinhança, o vizinho está ampliando a casa, bate lá na porta: ei, eu posso dar uma olhada na tua obra aí, posso acompanhar para poder aprender. Eu tenho certeza, o brasileiro é muito solidário. As pessoas vão te dar a oportunidade de aprender. Além do que, existem vários Instagrams aí, de parceiros nossos, que praticamente mostram o dia a dia de uma obra, né? Então vou citar, por exemplo, o Instagram do meu amigo aí, AZ Construções, de Maceió. Ele tem muitas lives bacanas, feitas em obra, com vários exemplos. Então é muito interessante para quem está nessa área. Também outro Instagram que também o nosso parceiro Rodrigo Nunes mostra muita coisa de obra, é o Engenharia Coaching, tá? Então fiquem ligados aí, sigam essas feras aí, que lá vocês vão aprender muita coisa, tá? De obra, que eles mostram muito. Nós vamos também falar no nosso curso de amanhã quais são as atividades, né, do gestor de obras, tá? As competências requeridas, né? Como é que é a carreira de um gestor de obras, como é que ela começa, como é que ela desenvolve, como é que ela termina, quais são as possibilidades, tá? Que mais? Vamos falar para vocês como conhecer o projeto da obra, quais são os pontos que você tem que ficar ligado em relação ao projeto, quanto você tem que estudar o projeto, como você tem que estudar o projeto, e também uma coisa que é fundamental: como você conhecer a empresa que você está trabalhando. É importante frisar que o engenheiro de obras, ou mesmo até o estagiário, ele tem que conhecer como funciona o escritório da empresa. Afinal de contas, é no escritório da empresa que vai ter setores importantíssimos para a obra, como o setor de pessoal, como o setor financeiro, como o setor de compras. Então, o bom gestor de obras, ele é uma ponte entre a obra e o escritório. Então, se eu não conhecer todo o trâmite do escritório dessa empresa em relação a compras, prazo de compra, prazo de pagamentos, prazo para a contratação de pessoal, se eu não tiver muito afinado com esse escritório, eu não vou conseguir ser um bom gestor de obras. Então eu vou ensinar para vocês e falar as minhas experiências, mostrando o que a gente tem que saber, como é que a gente trata com o escritório, né, em que etapas que a gente vai ter que tratar, quais são os assuntos, como abordar. Tudo isso nós temos vasta experiência para passar para vocês. Vamos falar ainda sobre organograma de obra, né? Ou seja, quais são aqueles profissionais que você tem que ter, na sua obra e as funções de cada um, tá? O colega Laison pergunta se o setor de compras, suprimentos também faz parte de engenharia. Com certeza, né? Inclusive os melhores profissionais de setor de compra são
engenheiros ou técnicos ou já fizeram engenharia, né? Então é muito importante isso. Porque é o seguinte, pessoal, quem faz compra para obra tem que conhecer a especificação de material, né? Tem que conhecer sobre onde esse material vai ser aplicado. Isso pode evitar muitas dores de cabeça. Então, inclusive, fica uma dica aí. Se você tiver experiência de obra e for estudante de engenharia, saber que tem muita oportunidade de trabalho, não como estagiário, mas sim como efetivo, em empresas que precisam de bons compradores. E bons compradores são aqueles que têm experiência de obra e que têm conhecimento técnico. Então, se você se desenvolver nessa área, sim, é uma atividade que faz parte da engenharia e tem sim muita oportunidade, tá? Então a gente vai falar sobre o organograma de obra, né? Sobre tanto a equipe, o staff, que eu posso dizer assim, a administração local da obra, o engenheiro, mestre, técnico de edificações, técnico de segurança, almoxarife, apontador, a função de cada um, como tratar com esse pessoal, como tratar com o estagiário, quando você deve contratar um estagiário, em que o estagiário pode lhe ajudar. Tudo isso são dicas que eu vou dar para vocês de quem sofreu como estagiário. Como eu falei aqui há pouco, para quem chegou agora, eu tive sérios problemas no meu primeiro estágio em relação à atenção e orientação que eu tive do engenheiro da época. Tá? Também vamos falar para vocês sobre canteiro de obras, né? E como otimizar o canteiro de obras. Tá? É obviamente que eu não vou entrar aqui em nível de detalhamento, por exemplo, de como se dimensiona um canteiro. Quantos banheiros precisa, quantos vasos sanitários. Isso aí a gente consegue facilmente encontrar essas informações na norma, né, na NR 18 de segurança. Claro que eu vou citar, obviamente, mas o meu foco aqui vai ser mostrar como tornar o nosso canteiro de obras mais produtivo. E para isso nós vamos utilizar técnicas que eu aprendi, estudei na época, sobre racionalização de canteiro de obras. É uma área da engenharia muito pouco explorada, que para vocês terem uma ideia, só tem 2 livros no Brasil, e um deles é escrito por um alemão, chamado Fritz Gebauer. Então, na época que eu estive em canteiro de obras, eu estudei muito por esse livro para otimizar o meu canteiro de obras, melhorar a logística, melhorar os tempos e aumentar a produtividade. Então, são coisas que fizeram completamente um diferencial enquanto eu era gestor de uma obra, ok? Também vamos falar como administrar equipes, tá? E aí aqui, claro que o engenheiro de obra, ele é um profissional que ele tem que ter múltiplas facetas, porque o engenheiro de obra, ele vai ter momentos que ele vai falar com outros engenheiros, então ele tem que utilizar um nível e uma fala, uma linguagem que vai, né, ser compreendida por outros engenheiros. Vai ter um momento que ele vai falar com pessoas leigas em engenharias, como por exemplo o dono da empresa, o profissional que está no RH, e aí tu também tem que ter uma outra linguagem. Vai ter um momento que vai ter que tratar com a administração local da obra, ou seja, o mestre de obras, os técnicos, os estagiários, é outro tipo de linguagem, outro tipo de postura. E existe uma outra ainda, que é quando você trata diretamente com o operário, o pedreiro, o servente. Então tudo isso eu vou falar para vocês no curso de amanhã, como é que a gente trata com essas equipes. Isso tem que ter muitas peculiaridades, porque se você, né, entrar de forma para tratar essas equipes de forma mal pensada ou de forma precipitada, você pode criar uma rejeição contra você na obra. E aí tu vai ter muito problema, tanto de operário como também da própria administração. Então eu vou dar dicas para vocês do que deu certo comigo, o que não deu certo, onde eu aprendi, onde eu acertei e onde eu errei. Ok? Além dessa parte de administração de equipes, nós vamos ainda falar como liderar equipes, como definir metas, tá? Como estimar o prazo de conclusão de um serviço, como definir as tarefas, né? Para quem não está ligando a questão de tarefa, rapidinho aqui, o Lucas está perguntando onde é que será o curso amanhã. Vai ser na Upgrade no Turu. Ele fica ali no Plaza Center, logo atrás do posto Natureza. Mas precisa se inscrever hoje ainda, tá? Porque nós temos só 4 vagas e pode acontecer em qualquer momento de ser ocupadas. Lucas, em relação às patologias para ouvidos, assisti uma palestra essa semana e percebi que é um dos maiores problemas em relação a projetos. O que poderia falar em relação a essa patologia acústica? Bem, eu tive uma experiência muito bacana em relação a isso, porque eu fiz a primeira obra que eu peguei, ela era uma obra que ela tinha paredes de gesso acartonado, né, o chamado drywall. E a gente sabe que tem toda uma complexidade em relação à parte acústica, tá?
Então, a parte acústica ela é importante e ela às vezes pode criar uma resistência muito grande do teu cliente. Mas independente da forma, do método construtivo dessa obra, a gente tem técnicas, e eu vou falar algumas delas amanhã, de como sanar, ou como reduzir, ou como eliminar essa questão de problemas de acústica. Tá? Que mais? Sim, eu estava falando sobre tarefa. O que é a tarefa? Muitas vezes, na construção civil, para que a gente consiga estimular equipes para produzir mais, a gente precisa dar incentivos. Tá? Existem dois tipos de incentivos que a gente vai falar amanhã, mas vou dar aqui uma passada rápida. O primeiro incentivo é a chamada tarefa. A tarefa ela é conhecida aqui em São Luís e no Nordeste como Acabou Banhou. O que Acabou Banhou? Olha, pessoal, a equipe tal de alvenaria. Se vocês fizerem hoje o apartamento tal completo, vocês têm aí pode ir embora, tá de folga. Mas nem sempre isso que tu está fazendo, se tu fizer simplesmente sem pensar, sem calcular, pode ser que tu não esteja fazendo nenhum benefício para a empresa. Então o que eu vou ensinar para vocês amanhã é como estimar e calcular qual seria uma forma de incentivar o pessoal a produzir mais e ao mesmo tempo dar o benefício para eles, por exemplo, de uma folga, mas de modo que a empresa ganhe. Ok? Também vamos falar sobre a questão do pagamento por produção. Né? Outra forma de incentivar os operários a produzir mais é pagando uma gratificação por produção. Ou seja, quanto mais ele produz, mais ele ganha financeiramente no final do mês. E a mesma coisa, eu vou ensinar para vocês como é que se calcula, qual seria o valor justo para colocar como gratificação para o profissional se sentir motivado e produzir mais. Se você não souber fazer isso, dificilmente você vai conseguir finalizar uma obra dentro do prazo estimado. Ok? Também vamos falar sobre o dimensionamento de equipes. É uma das maiores dúvidas que estagiários e engenheiros recém-formados têm. Eu tenho uma obra para fazer, qual é o tamanho da equipe? Quantos pedreiros eu tenho que ter? Quantos serventes? Quantos carpinteiros? Quantos armadores? Quantos eletricistas? Existem técnicas, né, que a gente vai aprender a calcular, não é estimar, não é chutar, é calcular a quantidade de profissionais que eu preciso para realizar uma atividade e uma obra, obviamente. Então isso eu vou ensinar para vocês amanhã na prática, beleza? Com exemplos práticos, exemplos de cálculo. Também vamos falar amanhã sobre a questão, né, dos estímulos à produtividade. Como eu já citei aqui, nós temos, por exemplo, a tarefa, temos o pagamento por produção. Vamos ensinar para vocês como é que calcula isso, também com exemplos práticos de cálculo. Vamos falar sobre como reduzir a mão de obra improdutiva da obra, que é um dos grandes itens que faz com que a nossa obra, às vezes, não tenha a lucratividade esperada. É a chamada mão de obra improdutiva. E tem maneiras da gente conseguir otimizar essa mão de obra e tirar o melhor dela para que a gente consiga produzir mais com menor custo. Tá? E isso eu aprendi na prática e quero passar para vocês amanhã. Eliminando as ociosidades que nós temos no canteiro de obra. Às vezes tu vai observar em determinado serviço, e às vezes tem inclusive até alguns memes de internet que mostram uma pessoa trabalhando e as outras em volta só olhando, né? Então isso é tempo improdutivo, mão de obra improdutiva. Nós vamos ensinar para vocês como fazer para que a gente não tenha isso na obra, porque cada minuto que uma pessoa está parada custo que a gente está tendo com aquele trabalhador, com aquele equipamento, e que nós poderíamos estar alocando esse valor em outras coisas mais produtivas, mais eficientes, que gerem uma maior lucratividade. Tá? Em relação a isso, é muito bacana essa dica que eu vou dar, também é uma outra coisa que eu fazia quando eu estava gerindo obras. Como o meu superior imediato ele não era engenheiro, eu tinha que mostrar Lucas Nascimento, tem condição de ministrar esse curso online? Lucas, eu estava falando aqui agora há pouco que quem quiser amanhã assistir esse curso em qualquer lugar do Brasil, através de um Instagram exclusivo, né, onde vai poder participar, fazer perguntas, é como se estivesse dentro de sala de aula. Pode se inscrever que amanhã nós teremos um monitor que vai fazer essa filmagem, vai participar e interagir com quem quiser assistir de qualquer lugar do Brasil. Então depois manda um direct para a gente que a gente vai dizer para vocês como é que você faz para se inscrever, ok? Então, como eu estava dizendo, uma das coisas que eu aprendi a fazer era o seguinte: lembra aquela que eu estava falando agora há pouco sobre o relatório que eu fazia enquanto estagiário e que me deu muitos resultados? Eu continuei fazendo esse relatório mesmo quando engenheiro da obra. Por quê? O meu superior imediato, meu diretor de engenharia,
por incrível que pareça, não era engenheiro. Então eu tinha que pegar aquelas informações técnicas da obra e traduzir para ele de uma maneira que ele conseguisse ler e entender. Ou seja, ler e entender se a minha obra estava dentro do prazo, o que estava atrasado, como eu estava ganhando tempo, se eu estava gerando mais lucro, se eu estava reduzindo o custo. Então o que eu aprendi a fazer e que eu vou mostrar para vocês amanhã através de realmente relatórios da época. Eu consegui resgatar relatórios da época para poder dar modelos para vocês amanhã e mostrar para vocês como é que faz. Eu conseguia mostrar o resultado do meu trabalho. Às vezes a gente trabalha pra caramba, mas não consegue mostrar resultado. Resultado se mostra com números, com indicadores. Quanto que tua obra está adiantada? Tu tem como calcular isso? Tem, e eu vou ensinar como. Quanto que tua obra está economizando por mês com mão de obra? Tem como calcular isso? Tem, vou mostrar como. Dessa forma, o que acontece? Duas coisas aconteceram. A primeira, eu percebi que quando eu gerava esse resultado e mostrava para ele, olha, esse mês a gente economizou 50 mil reais na obra de mão de obra e a nossa obra está adiantada um mês. O gestor, o diretor que ficava acima de mim na hierarquia, ele começava a ver, poxa, esse cara está dando resultado. E o que eu percebi? Ele começava a me botar mensalmente no meu salário uma gratificação que nenhum outro engenheiro tinha. Por quê? Porque eu conseguia mostrar o resultado do meu trabalho. Talvez os outros engenheiros estivessem conseguindo resultados bons, mas não sabiam mostrar esse resultado. Isso fez também com que, logo antes de eu sair dessa empresa, porque eu passei no concurso, né, da Caixa Econômica Federal, onde hoje eu sou engenheiro de lá, fez com que esse mesmo diretor falou para mim o seguinte: Murilo, poxa, uma pena você estar saindo. Eu tinha planejado para você ser o novo diretor de engenharia dessa empresa, porque eu percebi que você consegue controlar os custos e os prazos de uma obra, né, de grande porte. Então, ou seja, são coisas que deram resultado, tá? E isso tudo eu vou mostrar para vocês amanhã, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz a programação semanal, né? O que eu tenho que fazer durante a semana, como controlar, monitorar e cobrar isso, como que eu vou identificar o final dessa semana, se aqueles objetivos foram alcançados, o que fazer se eles não forem alcançados, como fazer o ajuste do cronograma, tudo isso a gente vai falar amanhã. Diego Torres, a mão de obra na sua primeira obra era própria ou terceirizada? Isso é o Diego está perguntando, Diego Torres. A maior parte era própria, né? A empresa tinha equipes de pedreiro, servente, carpinteiro, armador, eletricista, mas também tinha muita coisa terceirizada, como por exemplo esquadrias, forro de gesso, vidros, bancada de granito, enfim, tinha muita coisa terceirizada também. Então eu tive oportunidade de trabalhar das duas formas, ok? O que mais vamos falar amanhã? Sobre como iniciar uma obra, quais são as medidas que você tem que tomar para iniciar uma obra, como mobilizar um canteiro de obras, como organizar um canteiro de obras. Outra coisa interessante que eu vou falar para vocês é o seguinte: o que fazer se você pegar uma obra que já tinha um engenheiro antes? Por exemplo, no meu caso, eu assumi uma obra que já tinha um engenheiro antes, o engenheiro saiu e eu assumi. O que eu posso fazer para poder já de cara imprimir a minha estratégia, a minha marca naquela obra? Eu não posso deixar com a cara do engenheiro que saiu, eu tenho que deixar com a cara minha, do meu modo de trabalhar. E eu vou mostrar isso para vocês, como é que a gente começa uma obra, e também vou mostrar para vocês como é que a gente termina uma obra, né? Que também é outra coisa importante, o momento certo de desmobilizar o canteiro de obras, como fazer isso para que a coisa flua, né? Que talvez sejam os momentos mais difíceis, saber o momento de retirar-se da obra, tá? Vamos ensinar para vocês também como fazer pontos de controle, tá? Ou seja, semanalmente ou quinzenalmente reuniões para definir em que ponto nós estamos da obra, para que o engenheiro tenha controle total dessa obra e saiba exatamente se ele está atrasado ou adiantado em cada atividade, como cobrar a equipe de mestre de obras técnicos caso alguma situação esteja fugindo do controle, como fazer o replanejamento para que aquela obra não atrase, como recuperar atrasos de obra. Então tudo isso são coisas que a gente vai fazer, inclusive com exercícios práticos. Vamos falar também sobre treinamentos, né? Como fazer treinamentos na obra, em que fases fazer treinamentos, como vai ser esse treinamento, como vai ser fiscalizado, como vai ser verificado se a equipe de obra aprendeu, a importância disso, tudo isso a gente vai também ver no curso de amanhã, assim como também como fiscalizar e acompanhar serviços, como receber. A gente sabe que a gente não pode ter uma pessoa ao lado de cada operário para saber se ele está trabalhando corretamente, se ele está seguindo os padrões construtivos e as boas técnicas de engenharia. Mas a gente tem como depois saber se ele realmente seguiu esses padrões
e essa forma correta de execução do serviço, fazendo algumas verificações, tá? Eu vou falar isso para vocês, como é que a gente pode fazer isso na obra, tá? Vou ensinar para vocês como aferir rendimento da obra e de equipamentos, medir produtividades e medir consumo de material. Tudo isso de forma prática, com exemplos práticos, né, tirado exatamente da minha experiência enquanto gestor de obra, enquanto engenheiro residente de obras de grande porte, obras prediais. Tá? Vamos aprender a identificar e analisar causas para atraso de serviços, tá? Então isso é muito importante, nem sempre o motivo do atraso de um serviço é a mão de obra, pode ser que o motivo esteja na própria obra, então a gente precisa aprender a identificar e corrigir esse tipo de problema. Também vamos mostrar para vocês vários exemplos que isso pode acontecer, como prevenir, ensinar para vocês a fazer o chamado replanejamento, que é pegar informações do campo e levar para o cronograma de modo a você atualizar esse cronograma, beleza? O que mais vamos falar amanhã? Sobre gerenciamento de orçamento, como saber se tua obra está mantendo os custos previstos ou não, o que fazer caso ela não esteja, como aumentar a lucratividade de uma obra, tá? De forma utilizando técnicas de engenharia civil e de produção. Vamos aprender ainda como gerir compras e estoques, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Uma das principais funções de um engenheiro de obra é saber o momento certo de pedir um material, de comprar um material, como receber esse material no canteiro de obra, como armazenar isso e como garantir os chamados estoques mínimos. Isso também a gente vai aprender a calcular amanhã. Como que eu sei o momento certo, por exemplo, de pedir cimento? Eu não posso pedir o cimento quando acaba o cimento. Eu tenho que saber pedir com antecedência para que eu tenha segurança de que não vai faltar o cimento na obra. Isso a gente vai aprender amanhã também com vários exemplos práticos e de cálculo. Tá? O que mais vamos aprender no nosso curso de amanhã? Vamos ver aqui. Muito importante, a gestão de segurança do trabalho. Tá? Eu também, além de ser engenheiro civil e engenheiro de produção, pós-graduado em engenharia de produção, eu também sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. E como eu tive essa experiência dentro de obra, vou falar para vocês como fazer a gestão da segurança do trabalho, mostrar para vocês a responsabilidade imensa que um engenheiro de obra tem e por que ele tem que conhecer pelo menos o mínimo sobre segurança do trabalho em canteiro de obras. Vamos falar para vocês como fiscalizar, controlar, orientar e trabalhar com o nosso SESMIT, né? Ou seja, com o técnico de segurança do trabalho ou com o engenheiro de segurança do trabalho que esteja na nossa obra. Né? Essa interação é muito importante e às vezes é conflituosa, que o engenheiro de obra às vezes ele quer produzir, e o engenheiro de segurança está mostrando que aquilo ali pode ter algum tipo de risco, e a gente tem que saber como é que se comporta nesse tipo de situação. Tá? Também vamos falar o que para mim talvez seja um dos pontos principais do nosso curso de amanhã. Como demonstrar o resultado. Eu já tinha dito para vocês aqui anteriormente que eu fazia relatórios que demonstravam resultados do meu trabalho. Isso me foi muito importante para a minha carreira. Tá? E eu vou ensinar para vocês como é que se faz isso. A demonstração de resultados e o marketing pessoal. Às vezes a gente tem muito receio de se expor, de se vender como um produto técnico. E se eu não souber me vender, eu vou concorrer por uma vaga de emprego com alguém que sabe se vender. Então, vou ensinar para vocês como se vender enquanto profissional, no bom sentido, obviamente, mostrando o resultado para que você aumente a sua possibilidade de se empregar. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Imagina que você vai fazer hoje um currículo, né, para participar de uma seleção para ser um engenheiro residente de uma obra. Eu posso garantir que 90% dos engenheiros vão colocar na sua experiência profissional as últimas empresas que trabalharam em o período. E eu garanto para vocês que menos de 5%, estou sendo até otimista, talvez 2%, 1%, vai colocar que naquela obra o resultado que ele obteve. Ou seja, naquela obra, tu terminou a obra no prazo, isso é um fator importante para ser colocado no currículo. Naquela obra você conseguiu economizar algum dinheiro para a empresa, você aumentou a lucratividade, você diminuiu o custo fixo. Tudo isso são informações que você tem que saber calcular, mensurar e expor isso. Isso é um item que é vital para que você consiga aumentar a sua chance de empregabilidade no mercado de trabalho. Demonstrar resultados. Tá?
Isso eu vou ensinar para vocês as técnicas que eu utilizei e que foram muito valorizadas pelas empresas que eu trabalhei, ok? Então, de forma sucinta, é isso que a gente vai tratar no nosso curso de amanhã, né? Um curso que ele vai começar às 8 da manhã, das 8 da manhã até às 18 horas, com intervalo para almoço. Repetindo, para quem é de São Luís, nós ainda temos ainda 4 vagas para assistir presencialmente esse curso lá na Upgrade, que fica no Turu. Para quem é de qualquer lugar do Brasil, nós vamos ter um monitor amanhã que vai ficar comandando um Instagram exclusivo para pessoas de fora do Brasil que se inscreveram no curso. Essas pessoas vão poder fazer perguntas ao vivo e serem respondidas como se estivessem no curso, além do que essas pessoas vão ter acesso ao curso por 24 horas no Instagram e depois nós vamos colocar essas informações também num drive exclusivo para pessoas que se inscreveram no curso, beleza? Abel, seria bom se você colocasse todo esse conteúdo em um curso de 4 dias, 4 sábados, é muita coisa. Bem, Abel, isso é uma coisa que a gente vai desenvolver, a gente vai trabalhar sempre com cursos de curta duração, como é esse, um curso express, mas caso haja necessidade e demanda, a gente pode sim ampliar esse curso para uma carga horária maior, né? Então é um teste, é uma turma piloto, até por ser uma turma piloto, ela é uma turma que está com um valor bem promocional, bem acessível, tá? Ano que vem, muito provavelmente, esse curso ele deve ter até um acréscimo no valor dele, porque a partir da segunda turma já vamos ver o sucesso dessa primeira, vamos poder fazer isso. Então, sim, nós temos perspectivas depois de ampliar essa carga horária, mas nunca vamos deixar de fazer o curso Express. Por quê? Porque também tem pessoas que não conseguem fazer um curso de uma duração maior, né? Tanto por questões de horário, quanto também por questão financeira, porque um curso maior ele aumenta o custo de investimento. Então, eu vou sempre disponibilizar para vocês uma forma de fazer o curso de forma mais sucinta, mais objetiva, né, uma carga horária menor, a um preço mais acessível para que mais pessoas consigam fazer esse curso. E também podemos tratar ele depois de uma forma mais ampla, mais complexa, com uma carga horária maior, mais detalhado, né, com investimento maior para quem tiver essa necessidade. Mas eu preparei de modo que nós vamos conseguir tudo isso que eu falei aqui durante essa nossa live, nós vamos conseguir demonstrar amanhã e fazer com vários exemplos práticos. Volto a dizer, nós vamos ter 14 exercícios práticos de cálculo durante o nosso dia de amanhã, tá? E vamos ter mais de 114 planilhas desenvolvidas na obra que eu desenvolvi, que me ajudaram a fazer esse gerenciamento de obra, tá? Então eu fiquei 5 anos em obras de grande porte, obras verticais, né, de prédios, de apartamento, hotel e etc, que eu vou trazer para vocês toda essa experiência minha amanhã, e tem muita história legal, muita coisa interessante que eu vou poder passar para vocês, beleza? Bem, o que eu queria falar para vocês era isso, e vou agora abrir aqui para perguntas, tá? Se alguém quiser fazer algum questionamento, pode perguntar aí para a gente poder tentar responder. Não só em relação a essa live, quiser fazer perguntas também sobre carreira, sobre qualquer coisa, tá aí à disposição de vocês, tá? Se dentro de alguns minutos não aparecer nenhuma pergunta, a gente encerra aqui tranquilamente, beleza? Já já. Vamos lá, alguma pergunta sobre o curso ou sobre qualquer outro assunto de engenharia que eu possa ajudar vocês? Se alguém, como eu falei, se alguém quiser falar sobre inscrições, valores, etc., depois procura no direct ou no WhatsApp, tá? Em relação ao preço, quando passa de 250 ou 300, aí a gente como aluno já fica rodado, principalmente quem ainda não está estagiando. Pois é, Abel, por isso que a gente está desenvolvendo exatamente possibilidades de cursos mais rápidos, com valor mais baixo, para que todos possam fazer, ok? Então a gente vai sempre trabalhar dessas duas formas, com cursos de menor valor, cursos express, cursos rápidos, e cursos mais demorados, com uma carga horária maior, né, que vai necessitar, obviamente, de um investimento maior. Então, a gente vai ficar tentando manter para que consiga realmente alcançar a maior número de pessoas possível. Nosso objetivo é exatamente proporcionar que qualquer pessoa consiga fazer os nossos cursos, né, passar a nossa experiência, para que vocês não passem os sufocos que eu passei, né? Então, eu costumo dizer que toda vez que eu elaboro um curso, eu tento fazer com que vocês não sofram o que eu sofri, né? Tentar dar um atalho para vocês na carreira. Beleza? Mais alguma pergunta aí para fazer sobre qualquer assunto?
Vamos ver lá quem está online. André Corvelo, Abel, Kelly, Engenharia Maceió, Laison, Paulo, Maia, Júnior Diniz, Alisson Nascimento, Joanderson Miguel, Carla Fernanda. Murilo, qual dica você dá para quem não tem estágio e está à procura? Eu já dei essa dica aqui lá no início, né? A dica são duas dicas importantes. A primeira é diferenciar o seu currículo através do maior número possível de atividades extra-faculdade, tá? Isso aí vai desde cursos gratuitos, cursos pagos, participação em palestras, seminários, semana de engenharia, como também participar de atividades até mesmo sem fins lucrativos. Exemplo, centros acadêmicos, CREA Júnior, empresas Júnior de engenharia, são coisas que vão diferenciar o teu currículo em relação à maioria. Também, outra dica que eu dou para vocês é em relação a fazer contatos profissionais, a rede de relacionamento. Exatamente nesses ambientes, né, de cursos que a gente consegue fazer essa rede de relacionamento. Que a maioria das oportunidades de emprego e de estágio vão dar não com seleção de currículo, mas sim com pessoas que vão lhe indicar para uma vaga. Então, a fazer rede de relacionamento, conhecer pessoas é muito importante. E, inclusive, também isso aí pode ser uma coisa que pode ser desenvolvida em própria sala de aula, participando das aulas, para que o professor, seu colega do lado, lhe veja como um profissional promissor. Outra coisa importante, não esperar a vaga que vai ser publicada no Facebook ou vai ser fixada no mural da faculdade. Porque quando você vai participar da seleção dessa vaga, você vai concorrer com 200, 300 pessoas. Se você sair de porta em porta batendo e mostrando o seu interesse, sua vontade, é muito provável que você vai conseguir a sua oportunidade sem disputar com ninguém, tá? Só mostrando que você quer, que você tem essa garra. Foi assim que eu consegui meu primeiro estágio, e depois que você conseguiu o primeiro estágio, os outros ficam muito mais fáceis porque você já tem experiência. Como se destacar no setor de suprimentos? Olha, aí você vai ter que, claro, ter experiência de obra e também fazer o maior número possível de cursos e estudos na área de materiais. Então, fazer curso sobre tecnologia de materiais, materiais de construção, buscar estudar sobre aditivos, produtos de engenharia, produtos de construção, tá? Essa live ela está terminando aqui o tempo disponível, daqui a pouco eu abro para poder terminar de responder. Falta duas perguntas sobre desempenho dos funcionários e sobre NR12, tá? Deixa eu terminar aqui que eu vou refazer aqui, vou reabrir aqui só para responder essas duas últimas perguntas.